na vasta tapeçaria do Novo Testamento, onde pescadores se tornam discípulos e pecadores se tornam santos. A história do apóstolo Mateus se destaca como uma poderosa narrativa de transformação. Seu nome, Mateus, que significa dom de Deus, já carrega em si a promessa de mudança, redenção e missão. Ao explorar sua trajetória, podemos aprender lições poderosas sobre o perdão, a vocação, a mudança de vida e a fé em ensinamentos que continuam absolutamente relevantes nos dias de hoje. Originalmente chamado Levi, Mateus era um homem desprezado por seu próprio povo, mas escolhido pessoalmente por Jesus para se tornar um dos 12 apóstolos. Esta é a história de um homem comum, com uma reputação duvidosa, que se tornou um instrumento de Deus. Antes de ser discípulo de Jesus, Mateus era um publicano cobrador de impostos. Em Israel do século I, os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos de seus próprios conterrâneos. Jesus viu além da aparência, além da profissão, além dos erros do passado. Viu potencial, um coração disposto, viu alguém que poderia transformar-se e transformar o mundo. Ele abandona uma carreira lucrativa, uma vida segura ainda que moralmente questionável, para seguir um mestre itinerante, que não prometia riqueza, status ou segurança, mas sim verdade, propósito e vida eterna. Esse gesto mostra que ele não apenas aceitou seguir Jesus, mas quis apresentar aos outros a mesma oportunidade de transformação. O ofício o colocava à margem da sociedade religiosa e moral de sua época. Eram vistos como traidores e corruptos, pois frequentemente inflacionavam os valores cobrados para lucrar em cima da população. Mateus, portanto, não era apenas impopular. Ele era considerado um símbolo da opressão romana e da injustiça social. A resposta de Jesus é uma das mais belas declarações de sua missão. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A tradição cristã atribui a ele o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Escrito especialmente para um público judeu, esse evangelho mostra Jesus como o Messias prometido, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Fariseus, escribas e o povo em geral o consideravam impuro. Um homem outrora desprezado e marginalizado se torna uma das vozes mais importantes da história cristã. Isso nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. A transformação de Mateus não foi apenas pessoal, foi histórica e eterna. Seguir Jesus muitas vezes implica em abandonar hábitos, relacionamentos e padrões que nos prendem. Mesmo assim, é precisamente nessa condição que Jesus o encontra. A coragem de Mateus é um exemplo poderoso para quem busca viver com autenticidade e fé. E ele, levantando-se, o seguiu em um mundo onde rótulos, julgamentos e exclusões são comuns. Mateus nos lembra que o valor de uma pessoa não está em seu passado, mas no que ela pode se tornar. Talvez você tenha passado por experiências difíceis, mas elas podem ser canal de cura e inspiração para outros. Deus não desperdiça dor. Ele transforma a dor em propósito. Ser cristão não é um título, é um chamado à compaixão. Ele transformou sua história de vergonha em um testemunho de esperança. No Evangelho de Mateus lemos: por mais marcadas que sejam as falhas do passado, Deus vê o potencial no coração humano. Quando nos colocamos à disposição dele, podemos ser transformados e também transformar o mundo. A história de Mateus mostra o contrário. É o chamado de Deus que inicia a transformação. A boa notícia do Evangelho é que Jesus ainda chama essas pessoas pelo nome e diz: segue-me. Isso é um lembrete de que a verdadeira espiritualidade não se isola em bolhas religiosas, mas vai ao encontro do necessitado, do quebrado, do rejeitado. Pode ser escrever, ensinar, cuidar, curar, ouvir ou liderar. O importante é descobrir e se comprometer com ele. Ele nos encontra exatamente onde estamos, com nossos erros, dúvidas, falhas e fragilidades. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. É um lembrete de que o Evangelho é para todos e que até mesmo um cobrador de impostos pode se tornar autor das boas novas eternas. Jesus não apenas viu Mateus, ele o enxergou. Essa breve frase carrega um universo de significado. Ele nos chama a levantar, seguir e viver com propósito. Sua história é um convite não apenas para acreditar em Deus, mas para ser transformado por Ele. Sua vida mostra que nossa história não é definida por nosso começo, mas por como respondemos ao chamado de Deus. Diante do convite de Jesus, Mateus não hesita. Logo após sua conversão, Mateus oferece um grande banquete em sua casa, convidando Jesus e muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Esse episódio incomodou profundamente os fariseus, que questionaram os discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus não apenas seguiu Jesus fisicamente, mas também se tornou um dos principais responsáveis por registrar sua vida e ensinamentos. A escolha de Mateus como autor de um dos evangelhos é significativa, e a história de Mateus é extremamente atual.
Todos são chamados, independentemente do passado. Muitos acreditam que precisam limpar sua vida antes de se aproximarem de Deus, assim como Mateus. Quantas pessoas hoje vivem à margem por escolhas erradas, por vícios, por fracassos, por terem sido feridas. Levantar-se e seguir exige coragem. Mateus teve que deixar tudo para trás. Uma carreira, estabilidade, até mesmo uma identidade, isso exige coragem. Na vida moderna, seguir esse chamado pode significar perdoar alguém que nos feriu, sair de um ambiente tóxico, mudar de carreira para seguir um propósito mais significativo, ou até mesmo se posicionar contra injustiças, mesmo que isso custe algo. Use sua história para transformar outras vidas. Após sua conversão, Mateus não ficou calado. Ele usou sua casa, seus recursos e sua escrita para anunciar Jesus. E você? Como tem usado sua história? Jesus anda com os marginalizados. Jesus foi acusado de se misturar com os pecadores. Hoje, isso pode significar estender a mão a um dependente químico, acolher um imigrante, ouvir alguém com ideologias diferentes da sua, ou simplesmente ser presença de amor no ambiente em que você está. A história do apóstolo Mateus nos ensina que ninguém está além da redenção. Mateus foi de um homem desacreditado a um mensageiro da maior esperança que o mundo já conheceu. Para levar essa lição à vida cotidiana, aqui estão algumas ações práticas inspiradas na vida de Mateus. Examine sua vida. O que você precisa deixar para levantar-se e seguir Jesus? Há padrões, relações ou medos que te impedem. Como você pode ser canal de graça para elas? Pratique o acolhimento. Quem são os Mateus à sua volta? Pessoas marginalizadas, julgadas ou solitárias? Compartilhe sua história. Pense em formas de usar suas experiências de vida para encorajar outros. Seja através de palavras, arte, trabalho voluntário ou simplesmente sendo um bom ouvinte. Abrace seu chamado. Deus tem um propósito para cada um. Leia o Evangelho de Mateus. Ao ler as palavras escritas por esse ex-publicano transformado, tente enxergar os traços da sua história e permita que esses ensinamentos moldem seu próprio caminho. A história de Mateus é a prova viva de que o amor de Deus rompe barreiras sociais, religiosas e morais. Em um mundo que frequentemente julga pelas aparências, que rotula e descarta, Mateus nos ensina a ver além. E você, está pronto para se levantar?